Oi pessoal, voltei para gravar para vocês mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todas as pessoas que estão curtindo os vídeos que nós temos postado, estão compartilhando, estão comentando. Isso é muito importante para a gente, isso nos dá uma motivação extraordinária. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo anterior a esse, o Portugal é tudo ilusão. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu abri meu coração, eu falei realmente o que eu acredito que acontece aqui em Portugal, como realmente eu vejo com os meus olhos, como é a minha opinião. E eu fiquei bastante feliz com os comentários positivos em relação àquele vídeo. Nós temos bastante visualizações. É um dos vídeos que está atingindo maior visualização em menos tempo. É aquele vídeo. E eu estou bastante feliz com o resultado dele. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhos mais comuns para quem chega aqui em Portugal. Eu já estou aqui com a minha colinha, uma colona que eu preparei aqui para vocês, e eu vou falar algumas áreas profissionais que para quem chega, o imigrante que chega aqui consegue trabalho com mais facilidade para quem tem disposição, tá, gente? Para quem viu o vídeo anterior sabe, vai entender do que eu estou falando. Para quem tem realmente disposição. Esse tipo de trabalho é o trabalho que tem mais aqui em Portugal, que é a área que tem mais à disposição para quem chega e não tem documentação ainda, não tem cidadania, não tem a residência. E então nós vamos falar sobre esse tipo de trabalho aqui, mais ou menos uma média de salário de cada um e carga horária. E onde conseguir esse tipo de trabalho? Eu fiz uma pesquisa de boca a boca com alguns conhecidos que trabalham nessa área. Não é realmente 100% verdade. Thaís, o que você fala aqui é 100% verdade? Gente, não. Pode ser que em outras cidades, como em Lisboa, como em Aveiro, como em Coimbra, como em qualquer outra cidade, seja diferente do que eu estou falando aqui. Essa informação é baseada no Porto, nas pessoas que eu conheço que trabalham aqui no Porto, tá? Como vocês já sabem, alguns de vocês já sabem, eu moro na cidade de Póvoa de Varzim, ela fica no distrito do Porto, fica a uns 40 minutos do Porto, 30 a 40 minutos de metro, e eu moro aqui na Póvoa de Varzim, em Póvoa de Varzim. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, já deixa o like para quem gostou até aqui, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comentem lá, dê sugestões de vídeos novos. Eu tenho gostado bastante de ler os comentários de vocês, tá bom? Então, antes de começar, vou deixar vocês aí com a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre os trabalhos mais comuns para quem chega em Portugal. O primeiro tópico que eu preparei aqui para vocês é o trabalho em restauração. Quando eu estava no Brasil, eu ouvia falar sobre restauração, eu pensava que restauração fosse a obra, mas não, aqui em Portugal restauração são os restaurantes, os trabalhos em restaurantes, em cafés, e restauração é isso. Então vamos lá, os trabalhos em restauração, para mim, pela minha pesquisa, são os que mais têm vagas de trabalho, são os que mais são precisos de funcionários. O que você faria quando você chegasse aqui e fosse procurar trabalho na restauração? Eu separei aqui 4 tópicos de 4 opções diferentes do que se faz num restaurante ou num café aqui em Portugal. O primeiro tópico que eu separei é o copeiro. O copeiro é o lavador de pratos, lavador de louças aqui. É uma opção para quem chega para trabalhar, que tem bastante vagas. O empregado de mesa também é uma opção, que é o garçom, como se fosse o garçom no Brasil. Aqui nós chamamos de empregado de mesa. O ajudante de cozinha também é uma opção que também tem bastante vaga e geralmente não se pede experiência, nem para copeiro, nem para ajudante de cozinha. Empregado de mesa, alguns restaurantes pedem alguma experiência, alguma noção. E o cozinheiro, mas o cozinheiro geralmente é para quem tem experiência. Eu nunca vi ninguém pedindo um cozinheiro que não tenha experiência para trabalhar. O salário
gira em torno de 600 euros. É mais ou menos de 600, o salário mínimo teve um aumento agora de 600 euros, eu acho que para 635, eu não tenho certeza, eu não procurei saber se já entrou em vigor essa lei, mas ele vai subir para 635, se eu não me engano. E o salário mínimo, geralmente em restaurante, é 600 euros, o salário mínimo que se ganha. Alguns restaurantes pagam gorjetas, como o restaurante que o meu marido trabalha, eles recebem gorjeta, e a gorjeta é dividida para todos os funcionários, independente de trabalhar na cozinha ou não, essa gorjeta é para todos. A carga horária dos restaurantes é bem diferente do Brasil e é uma carga horária muito puxada, por isso que no vídeo anterior eu disse que tem que ter bastante disposição para se trabalhar. Gente, eu tô com uma crise alérgica muito forte, então às vezes eu vou parar de falar um pouco para beber um gole de água, para ajudar na garganta. Então vamos lá, peço desculpa, mas é o que tem. Os horários da restauração são horários repartidos. Como que funcionam os horários repartidos? Por exemplo, o funcionário entra às 11 da manhã, é um exemplo, tá, gente? Tem um restaurante que entra às 10, tem restaurante que entra meio-dia, tem restaurante que entra mais cedo ou mais tarde, independente, é um exemplo. Exemplo, entra às 11 da manhã, trabalha até às 4 da tarde. Trabalhou até às 4, o restaurante fecha, os funcionários limpam e vão para casa. Quando é mais ou menos umas 6, 6 e meia, o funcionário volta e trabalha geralmente até a meia-noite, meia-noite e meia. Então, esse é a carga horária da restauração. Então, vamos lá, vamos falar da construção. A construção também é uma das áreas que pedem bastante funcionários aqui em Portugal. A mão de obra é bastante escassa e é uma das áreas que tem mais produtividade, que tem mais vagas de trabalho aqui. Eu separei alguns tópicos também da construção que você pode trabalhar. Você pode trabalhar como ajudante, para quem não tem, para quem chegou agora, não é pedreiro, não sabe trabalhar, não sabe levantar parede, você vai trabalhar como ajudante do pedreiro. No vídeo anterior eu já disse que o pedreiro, nós chamamos aqui de trolha. Você vai ser o ajudante do pedreiro. Ou se você é profissional no Brasil como pedreiro, você pode trabalhar aqui como trolha, como pedreiro profissional. Quem é eletricista, quem faz a parte elétrica das casas, das construções, também consegue trabalho na área. Quem mexe com pladur, que é o drywall do Brasil, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Aqui essa área também é bastante requisitada, pladur. Encanador também é bastante requisitado. Quem mexe com essa parte de azulejo, esse tipo de coisa. Carga horária, geralmente, eu baseei mais ou menos na carga horária dos amigos meus que trabalham na área. Geralmente é de 7, 7 e meia da manhã até as 5 e meia, 6 horas da tarde. De segunda a sexta-feira. Algumas empresas trabalham no sábado, outras não. Outras empresas também fazem hora extra, outras não. Aí fica de acordo com cada empresa. O salário, geralmente, para quem chega, gira em torno de 600 a 700 euros. Para quem é o profissional, eu acredito que ganha mais, tá? Esse valor não é exatamente para os profissionais. É mais para o ajudante e tal. Eu acredito que quem tem a profissão mesmo, quem comanda a obra, ganha mais. E algumas empresas também pagam por dia. Eu acredito que é de 40 a 45 euros a diária. Então, algumas empresas pagam o salário fixo e outras pagam pela diária. Vamos falar também sobre o cuidador de idosos. Como muitos de vocês já sabem, Portugal ele tem bastante idosos, bastante pessoas com uma idade avançada, pessoas debilitadas. Então, essa área, ao meu ver, é a área que paga mais. É uma das áreas, não é a única, é uma das áreas que pagam melhor para quem chega e quem tem essa formação. Então, para quem está no Brasil ainda com tempo, se especializa a fazer um cursinho de cuidador de idosos. Para quem tem essa estrutura, para mim isso não dá, eu não tenho estrutura para ser cuidador de idosos. Eu amo os velhinhos, mas eu me apego muito, eu não tenho essa estrutura. Aqui o cuidador de idoso pode trabalhar como acompanhante, somente acompanhante por particular, né?
você tem conhece uma pessoa que precisa de um acompanhante e aí ele te contrata. Pode ser somente para dormir ou de um dia sim, um dia não, de acordo com a necessidade da família. Ou que a maioria também chega e trabalha em lar de idosos. Aqui tá cheio de lar de idosos. Tem bastante mesmo. E aí eles contratam você, os lares de idosos têm muitas vagas, eles contratam para trabalhar lá, como cuidador. Pelo que eu tenho visto, eles pagam mais do que o salário mínimo. Alguns lares, algumas pessoas que eu conheço chegam a receber 900 mil euros ou até mais como cuidador. Mas isso é exceção, tá, gente? Mas eles costumam pagar mais, mas isso não significa que é a regra. E nos lares, a carga horária geralmente é por escala. Gira em torno de 1 a 2 folgas por semana. Eu tô com uma luz extra aqui porque anoiteceu e a claridade ficou bem ruim. E aí eu liguei uma luz a mais aqui para poder ajudar. Não sei se ficou bom, mas a ideia é melhorar. Para você trabalhar nas casas, o horário varia muito, é de acordo com a necessidade de cada família. Por exemplo, eu tenho um pai que é muito velhinho e eu preciso que uma pessoa fique com ele durante a noite ou durante o dia. E aí a pessoa que for trabalhar para mim, tomando conta do meu pai, nesse exemplo, vai se adequar nos meus horários, entendeu? É tudo entre um acordo, as pessoas entram em acordo aqui. Outra área também que é bastante requisitada é a área da estética. Cabeleireiro, manicure, designer de sobrancelhas, micropigmentador é uma área que também tá bem legal aqui, tá crescendo bastante. Cabeleireiro geralmente ou trabalha por conta própria, mas geralmente quando chega aqui não conhece ninguém, não tem clientela. Então vai trabalhar nos salões de quem já tem salão pronto, preparado. Manicure também, até fazer a clientela, vai ter que trabalhar em salão de quem já tem um salão preparado. Designer de sobrancelha também é bem legal e a micropigmentadora também tá uma área que tá crescendo bastante. Carga horária eu acredito que seja a mesma do Brasil. Com as folgas aos domingos, tem salão que abre na segunda, tem salão que não abre na segunda. Então depende muito de cada salão. Os salários. Geralmente, os salários para quem trabalha para algum dono de salão, geralmente é o salário mínimo e eles dão um contrato baseado naquele salário mínimo. Então, assim, para quem chega, não consegue ganhar muito com a profissão, mas vai fazendo a clientela, eu acredito também que é uma das melhores áreas para se ganhar dinheiro aqui, que é uma área que sempre tem cliente, tanto brasileira quanto portuguesa, quanto do mundo todo. E toda a mulher gosta de se arrumar, né, gente? Não é possível. Eu, pelo menos, sou muito vaidosa. Acredito que a maioria das mulheres são. Então, é uma área também que vale a pena você se especializar. Manicure é geralmente quem faz aquela alongamento em gel, entre outras. E o alongamento, ele custa geralmente mais ou menos, pelo que eu pesquisei, 25 euros. E a manutenção é de 10 a 15 euros por vez que for fazer a manutenção. Temos também uma outra opção de trabalho que é bem comum aqui para as mulheres, que é a empregada de andares. A empregada de andares é a faxineira. Como que funciona? Pelo que eu vejo, tem duas opções. Ou você trabalha com as limpezas dos prédios, limpando escadarias, salas, comércios, restaurantes à noite ou supermercados grandes. Isso tem muito aqui de madrugada. Ou então você pode trabalhar com diarista também nas casas das pessoas, mas isso eu acredito que não ganha-se muito. Ou você pode trabalhar também como as limpezas das casas e os apartamentos de temporada. Existem empresas, companhias que contratam pessoas para limpar essas casas de temporadas. Então, por exemplo, eu tenho um prédio e que eu só alugo para turista no verão. E aí, quando um turista entra, o apartamento tem que estar limpo. Quando o turista sai, o apartamento tem que ser limpo para quando outro turista chegar, o apartamento está em condições favoráveis. Então, eu acredito que funciona mais ou menos dessa forma. A carga horária, geralmente, de algumas pessoas que eu conversei,
é mais ou menos de 7, 8 da manhã às 5, 5 e meia da tarde. Pode exceder, pode ultrapassar esse horário? Acredito que sim, mas acredito também que não é muita coisa. Geralmente é de segunda a sexta-feira e algumas empresas trabalham no sábado também com limpeza. Os salários mínimos, o salário geralmente é o salário mínimo para quem trabalha para alguma empresa de limpeza. E para quem trabalha por conta própria, geralmente cobra de 5 a 6 euros a hora. Pelo menos é o valor que eu vejo aqui nos grupos de brasileiros da Póvoa e do Porto. Esse é o valor. Tem outros tipos de trabalhos também que são comuns, como babá, barbeiro. Barbeiro também é uma opção. É uma das profissões que ganham mais aqui. Quem tem tempo se especializa em barbeiro, que vale a pena. Açougueiro, nós chamamos aqui de talhista. O açougue aqui nós chamamos de talho. Para quem tem essa profissão, vale muito a pena também, paga-se bem. Em lojas, em comércios como os vendedores, como caixa de supermercado, como eu, também é uma opção. Não tem muitas vagas, mas se encontra e é uma opção interessante. Call center também, telemarketing, entre outros. Mas esses aí já são umas opções mais difíceis de se conseguir assim quando chega. Atenção pessoal, tudo que foi falado aqui é baseado nas pesquisas que eu fiz, tá? Com as pessoas que eu conheço que trabalham nessas áreas. E também algumas pesquisas que eu fiz nos grupos aqui de brasileiros. Isso não significa que é exatamente a realidade, tá, gente? Eu tentei chegar ao máximo do que realmente é verdade, do que realmente acontece aqui. Mas não significa que é exatamente dessa forma 100%. A maioria dos trabalhos que eu falei aqui, acredito que a maioria mesmo, 99% dão contrato de trabalho. E aqueles que não dão contrato, você pode fazer, abrir atividade e emitir recibos verdes. O que eu entendo como atividade? Atividade mais ou menos como se fosse o MEI do Brasil. Um microempreendedor, você trabalha por conta própria e aí quem te contrata para prestação de serviço emite uma fatura dizendo que você trabalhou para ela e recebeu X valor. Então esse é o recibo verde. Você também consegue se legalizar aqui e fazer a manifestação de interesse com os recibos verdes. Não é só com o contrato de trabalho. Então se você não tiver o contrato, você faz o recibo verde que você também consegue. Beleza, pessoal? As pesquisas foram baseadas nas experiências daqui do Porto, tá? Não sei como é os salários em Lisboa, não sei como é para conseguir trabalho em Lisboa, para conseguir trabalho em Braga, para conseguir trabalho em outros lugares. Eu estou falando baseado na freguesia, no distrito do Porto, que é onde eu moro. Os salários aqui, gente, venham ciente, porque tem muita gente chegando aqui achando que vão ganhar mais do que o salário mínimo. Pode ganhar um pouquinho a mais, mas isso não significa que é a regra. A maioria das pessoas aqui ganham 600 euros, 700 euros. Então, assim, é complicado você chegar aqui achando que você vai ganhar muito mais. Você pode dar sorte de chegar e ganhar mais, mas é bom você vir para cá achando que vai ganhar menos e se ganhar mais, você já é lucro, entendeu? Algumas empresas também pagam subsídio de alimentação. É um cartão de refeição, como se fosse no Brasil, outras pagam em dinheiro e geralmente é de 4,70, 5, 6 euros por dia de alimentação. É pouco, mas você consegue comer bem com 6 euros aqui. Então, eu acho que é interessante. Como você conseguir trabalho? Como você vai chegar aqui e vai conseguir esses tipos de trabalhos que eu falei para vocês? Em grupos do Facebook, tá? Existem alguns grupos no Facebook de brasileiros, de toda nacionalidade tem grupos. Em todas as cidades tem grupos. Aqui, por exemplo, onde eu moro, tem brasileiros em Póvoa de Varzim, brasileiros em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, brasileiros no Porto. Então, vocês pesquisam no Facebook que vocês encontram algum grupo que sirvam para vocês. Tem bastante ofertas de trabalho também. Alguns exemplos que eu dei: brasileiros em Portugal, empregos em Portugal, tem um grupo também bem legal de empregos, brasileiros no Porto, brasileiros em Lisboa, entre outros. Tem sites de emprego também que eu
pesquisei bastante nos sites quando eu estava no Brasil, mas não adianta mandar currículo do Brasil, gente. Tem que estar aqui, não adianta, eu não aconselho a fazer isso. Não significa que você não vai mandar e vai dar certo, tá? Mas é a minha opinião, eu acho que você tem que estar presente para você estar mandando esse currículo. Tem um site chamado empregos.pt, tem um também muito legal que é o meu preferido, que é o netempregos.com. Você faz um registro, um login, uma senha sua e você tem acesso às ofertas de emprego que tem lá. Você consegue pesquisar de acordo com a sua profissão, de acordo com a cidade que você quer trabalhar, é bem legal. É como se fosse o Rio Vagas, no Rio de Janeiro. Para quem conhece esse site, é bem parecido. Agora, eu acho que o que mais funciona para você conseguir trabalho é o boca a boca. O boca a boca é o que mais funciona aqui. Desculpa, gente, mas eu tô bastante ruim mesmo da garganta e da alergia. Como você consegue trabalhos aqui no que é mais comum? Chegou, vai andando pela rua, gente. Entra nos restaurantes, entra nas lojas, olham nas vitrines, as vitrines aqui são chamadas de montra. Você vai olhando nas montras para ver se não tem nenhum papel colado, precisa-se de funcionário, precisa-se de ajudante, precisa de empregado de mesa, empregado de balcão para padaria, também tem bastante. Eu esqueci de falar, empregado de balcão. Vai andando. Chegou num dia, no outro, esquece de passear, esquece de tirar foto, vai procurar trabalho. Se estabilizou, tirou o número de contribuinte, já começa a procurar trabalho. Abriu conta em banco, já começa a procurar trabalho. E é isso. Falando com as pessoas e fazendo contatos, esse é o principal. Uma coisa também bem importante que vocês têm que saber. O currículo do Brasil, eu acredito que não serve aqui. Pelo que eu pesquisei, não serve. Ninguém usa o currículo do Brasil aqui, do formato do Brasil. Tem que ter o currículo no formato, no modelo europeu. Esse currículo, esse modelo, ele está disponível no Google. É só vocês colocarem lá modelo de currículo europeu. Por exemplo, vai aparecer vários modelos e vocês fazem o currículo de vocês baseado naquele modelo que aparecer lá, tá bom? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, ao meu ponto de vista, bastante interessante. Apesar das minhas tossidas aqui no meio do vídeo, peço desculpa. Eu acredito que eu tenha falado alguns pontos importantes que vocês precisam saber para quem está vindo morar aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpa por alguma coisa. E se alguém souber de algum outro tipo de profissão, deixa aí nos comentários para quem for assistir e for ler os comentários, também ter essa informação, porque às vezes eu posso ter me esquecido de falar alguma delas, alguma coisa, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. E o Igor e o Gabriel estão um pouquinho sumidos dos vídeos, mas é por conta dessa correria mesmo do dia a dia, de trabalho. O Gabriel tá na escola agora e o pai foi buscar ele agora. O Igor foi buscar ele na escola e vai trazer ele para casa. Mas eu prometo que eles vão aparecer nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!